personagem é o André. É um personagem, é o primeiro brasileiro que o Ian, que é o personagem do Rafael, conhece quando ele chega no Brasil. Antônio, bora ver quem é. Tô de volta, hein? Desde o momento que ele começou a escrever, que ele pensava em mim para desenvolver o personagem T1. Tô muito empolgado para entrar no set de filmagem, para filmar. Sit down here and wait. O delegado, it's coming. Vamos seguir de volta para o país dele. Find Joseph está sendo uma grande experiência, foi uma grande experiência. Hoje foi meu último dia de filmagem, já tenho saudades. Graças a Deus, encerramos as filmagens aqui no Brasil. E vamos agora filmar as últimas cenas na Polônia. Depois finalizar e levar Finding Joseph para todos os cantos do mundo. Scene 9B, shot 1, close shot, take 4. E agora nós estamos em 2013, verão, pleno verão europeu, em Varsóvia. Terminamos há alguns dias as filmagens das cenas principais, narrativa do nosso filme. E foi uma experiência muito boa. O Rafał Grotowski veio da Alemanha, de Berlim para Varsóvia, o Júnior Brito, que veio do Brasil. E gravaram também uma parte importante, que foi a cena do interrogatório do Ian, né? Que é a cena de quando ele chega lá, deportado do Brasil, e ele conta a história, ele narra a história do filme naquele interrogatório. Essa cena foi gravada também nesse momento, nesse ano de 2013, e foi a cena que veio para dar a elipse do filme, né? Para alinhavar o filme, para contar a história do filme. How can you pray to someone you don't believe in? Because it was my last resource, my last card. That's why I challenged that God, that if he really existed, to help me find my brother, then I will know. E agora hoje nós estamos gravando inserts na cidade e vamos continuar. Então agora nós nos preparamos para essa fase final, quando nós estivermos então gravando as últimas cenas em Varsóvia e no sul da Polônia, muito em breve. Sei que tem sido uma aventura com o tempo, um teste de paciência, tanto para nossa equipe como para os atores, mas realmente valeu a pena. Valeu a pena contar essa história, valeu a pena descobrir outras possibilidades e crescer juntos, né? Aprendemos todos juntos com Finding Joseph. So, what are you going to do now? I still don't know. Concluir o filme e então partirmos para a última fase de edição já nos estúdios no Brasil. Good luck. Primeiro foi fazer o levantamento de tudo que tínhamos, né, para fazer essa conformação. A gente tinha que botar isso numa linha de tempo escolhida, final, né, que vai para o cinema. Então nós vamos colocar nessa timeline. Cada take se conectava com um áudio gravado que estava diferente, não batia, dava os lip syncs assim. A partir daí, exportávamos esse vídeo como um novo vídeo com um nome que usaríamos na edição. Então a conformação foi realmente em todos os vídeos e arquivos utilizados. A partir daí começou então-se uma montagem coerente
do filme, né? Fizemos o primeiro corte, aí a partir desse primeiro corte a gente sentou, pensamos no que a gente podia melhorar, como podia ser refeita essa montagem, o que precisava mudar, e foi um processo longo de montagem até a gente chegar nesse corte final do filme, que é o corte que a gente tem hoje, né, que foi para os cinemas. You know what we got to do first? We need to locate someone who knows the people in here. We need to ask around because networking is really important. Então o Moisés esteve em ilha de edição junto com os montadores, o Marcos Léo e o Josias, algumas vezes até a gente chegar nesse corte final do filme, que foi feito aqui na Bahia, aqui em Salvador, na produtora Lartmark, e sempre acompanhado pelo produtor executivo, o Tanal. Eu também, de vez em quando, estava lá, dando uma olhada, dando um pitaco, acompanhei bastante esse processo de edição. E o filme chegou a esse ponto que, para mim, muito satisfatório. Eu gosto bastante do corte do filme. Algumas coisas você pensa assim, algumas cenas que você viu entrar no primeiro corte, saírem, que você fica, poxa, por que aquela cena saiu? Mas a gente acaba entendendo que o filme é a visão do diretor, né? E esse último corte é a visão do diretor, que me satisfaz também bastante como assistente de direção e como alguém que participou de todo o processo. She said nice to meet you. Mia, nice to meet you. Como é que fala comigo? Como é que fala comigo? Food. Mia, nice to meet you. Vai fazer food pra gente. Obrigado. But Ian, tell me, after that, you didn't see your friend again? A partir daí, desse primeiro corte, o Heraldo entra para fazer a trilha sonora do filme, e para mim, assim, um dos grandes pontos fortes do Finding Joseph é a trilha sonora. Eu assisti um corte do filme, ainda era um corte bem inicial do filme, mas nesse corte inicial teve uma cena que me marcou muito. É uma cena em que o Ian Kowalski, ele está deitado na sua cama. Eu corri para o meu pequeno estúdio e eu escrevi, assim, muito rapidamente uma música chamada Bleeding On. Quando isso aconteceu, eu então chamei o diretor do filme, o Moisés Menezes, levei ele no meu estúdio, falei para ele, Moisés, eu queria te mostrar aqui, né, a minha impressão a respeito dessa cena, como que eu entendo musicalmente essa cena. E o que aconteceu foi que naquele momento surgiu a identidade musical de Finding Joseph. I can't stand how it feels inside. I can't stand to hide for so long. Why does it feel so lonely in the midst of this crowd? Am I the only one? A trilha sonora é simplesmente emocionante, né? Ela, assim, sequestra a gente, né? Leva a gente mesmo para o mundo do filme. Casou perfeitamente, né? Inclusive, assim, o Heraldo, né? Que é o responsável, né? Pela trilha. Ele não estava com a gente desde o começo, mas não fez nenhuma diferença, porque parece que ele estava sempre ali. Porque ele conseguiu realmente captar totalmente a mensagem, né? Do filme que a gente queria passar. E a trilha é emocionante, é muito linda. Eu trouxe para dentro do filme um compositor que eu aprecio muito, que eu admiro muito, que há algum tempo já acompanho o trabalho dele, que é o Rafael Costa. O Rafa Costa, ele vive nos Estados Unidos e ele trabalha especificamente com músicas para filme. Para mim, participar desse projeto do filme do Finding Joseph foi um prazer.
E pela primeira vez eu pude dividir, né, o trabalho de compositor com o Heraldo. E a gente assistindo o filme e conversando sobre o filme, a gente viu que havia duas jornadas acontecendo no filme. Você tem a jornada exterior, que é a história, né, do ator principal, do caminho dele para encontrar o irmão, ao mesmo tempo que existe essa jornada interior dele, né, de pensar sobre, né, sobre a ideologia dele e as coisas que vão acontecendo. And I respect your opinion if you believe in the existence of God. But I believe that God is dead, just as Nietzsche once said. Eu levei ao Rafa o projeto do filme com o seguinte intuito, de ter um segundo olhar musical de alguém que pudesse, então, expressar musicalmente a parte do drama do filme. Então, para a gente era muito claro que haviam dois caminhos, a gente precisava musicalmente traçar esses dois caminhos. E o Heraldo tinha já algumas ideias bem claras sobre essa jornada exterior, né? À medida que ele caminha pelo Brasil, por vários lugares no Brasil, de trazer na música, trazer essa diferença, essas cores né, dos vários lugares que ele passou no Brasil. E eu fiquei mais com essa parte da jornada interior dele. Pensando na história do personagem, nessa jornada dele, nesse caminhar dele, uma coisa, eu acho que o desafio é porque há uma mudança, né? À medida em que ele vai andando, a emoção dele vai mudando. Ele vai descobrindo em ele mesmo, vai descobrindo coisas que vão transformando a vida dele. Então, musicalmente, essa era a chave. De que a música que está no começo, ela vai mudando, ela vai tendo essa metamorfose para transformar, mudando junto com ele. Para a gente, o desafio e o que foi legal é de que a gente pôde caminhar com ele, de momentos que eram extremamente profundos de dor e de incerteza e de dúvidas. A gente pôde abordar isso na música, ao mesmo tempo que essa transformação para algo mais dele se descobrir, dele achar as respostas, dele se encontrar mais pro final do filme. Now it's finished. It's game over. Look at me. I'm like a beggar with nothing to eat, believing the stories that you orchestrate. You orchestrate nothing. What kind of story is this? If there is a visible world and an invisible world, why can I see only the one that is visible? How about a sign, huh? Algumas cenas do filme nós resolvemos não utilizar músicas que foram escritas especificamente para o filme, mas músicas que já existiam, que já haviam sido escritas antes. Nós precisávamos de uma música muito específica para essa cena, porque tinha que ter a cara desses motoqueiros, tinha que ter a cara desse grupo. Nesse momento eu estava do outro lado do mundo, eu estava lá no Havaí, trabalhando junto com o Rafa, na composição das músicas, e a gente ali buscando e pedimos a Deus uma direção, né? Deus, o que é que a gente vai fazer com essa cena aqui? E num dia como esse, no final de tarde, eu estava caminhando no calçadão, na beira da praia, e de repente eu vi um casal sentado na balaustrada da praia com o colete do Esquadrão de Cristo. E eu falei para eles, olha, eu estou envolvido na produção de um filme chamado Finding Joseph e eu vi vocês lá, eu vi o Esquadrão de Cristo. E naquela hora, eles se apresentaram e disseram, olha, eu sou o pastor André, eu sou líder, sou pastor desse grupo, do Esquadrão de Cristo, essa é minha esposa Esmeralda. E na mesma hora a esposa dele falou, olha, já tem tempo que eu estou orando para entrar uma música do meu marido nesse filme.
Hey, road guy, what are you doing? Praying this way on the road? Or are you yelling at somebody up there? No, nobody. Let's go, man. Maybe that nobody answered your prayers. I'll give you a ride. As trilhas, elas foram muito pontuais durante o filme. Eu acho que isso é marcante no filme. Faz o filme andar, né? E seguindo um processo criativo. Tu és a água no deserto, sol nos polos frios, substância mais sublime em ares tão vazios. O delírio que faltava em todos que enlouquecem ao tentar achar o amor. Outra música muito interessante, que também é do Álvaro Júnior, é a música Madrugada, porque é um momento na estrada em que o Ian Kowalski se encontra com uma mulher chamada Wanda, que no filme é fantasticamente interpretado pela Daniela Escobar. Nesse momento existe ali uma realização, ele entende que o caminho de vida dele não era um caminho que tinha uma base sólida como ele pensava antes. You don't believe in God? God? It's not possible. There is a God. With all the suffering and misery in the world, God? I think we are really by ourselves here. Quando tive o primeiro contato, já começando o áudio com o Heraldo, e nós ouvimos o filme inteiro, ele fez outras anotações, e quando ele retornou com a primeira inserção das trilhas, realmente me emocionou muito, assim. Tumbling on the dust with every gust blown away. Just walking and pretending you don't know the road will end someday. The Road é uma música que ela é inspirada em um dos aspectos do filme, que é o momento em que Ian Kowalski ele se entrega à estrada, onde o filme deixa de ser uma simples busca por um objetivo específico de encontrar aquela pessoa que ele estava procurando, e agora o filme passa a ser uma jornada onde ele está em busca de resolver a si mesmo, né? Então o filme ele se torna um road movie. Hoje, se eu ouço músicas como The Road, eu penso no Finding Joseph e penso naquela cena para que ela foi feita. Então a trilha sonora do filme é muito feliz mesmo. Com a ajuda do Álvaro Júnior, do Rick Pantoja. Para mim foi um prazer enorme poder fazer parte desse trabalho lindo. Eu fui convidado para justamente fazer um arranjo especial de uma música que já havia sido gravada com uma letra em português. No caso dessa música mais como uma balada, tinha também uma coisa onde o piano ia realmente ser o elemento principal de condução da música. Então, foi um trabalho feito com carinho e com muito tato, porque tem que caber justamente na cena especial. And what if I pray Nietzsche's prayer? Will you accept it? Noch einmal, wie ich weiterziehe und meine Blicke vorwärts sende. Zu dir empor. Light the fading memory of a distant day. I took the road I chose to go my way until you saved me bursting through these doors. I'm yours. No som, eu pude também trazer assim as sonoras mediante
aos sobe-sons, desce-sons, esse design sonoro. Eu fui horas, eu me pegava assim, dando play e eu assistindo o filme, porque eu vivia aquele momento, opa, eu tenho que trabalhar, voltava e começava a trabalhar nisso, né? E criar essa sensação rítmica, junto com a imagem, que é pulsante, com a montagem, junto com as trilhas, juntar tudo isso em um processo fazer um fechamento de toda a ideia construída de um filme. E você pode somar muito, né? Eu procurei somar com essa finalização, esse fechamento, esse desdobramento do filme. Nós passamos pelo Sudeste, Centro-Oeste e pelo Nordeste. Então nós temos assim, uma boa pincelada pelo Brasil, mostrando as cores e o contraste do Brasil com a Polônia. Na Polônia é tudo verde, cinza, e aqui no céu azul, as cores muito mais vibrantes e a alegria do povo. É esse contraste que nós temos no filme. E foi um momento gravado fora do país, na Polônia, onde a temperatura agraciou o filme. Ela fez com que essas cores ficassem muito brandas, e a cor já é narrativa, é engraçado, ela veio muito, muito próxima. Então, o nosso maior empenho foi também trabalhar as cores do Brasil, bem tropicais, com céu a pino, né, esse solzão aí, fazendo com que as cores acendessem no vídeo. E como casar isso em momentos em que nós gravamos cenas aqui no Brasil que não podiam transparecer que estava tão quente, né? Eram momentos mais introspectivos, assim, trabalhando a parte mais sentimental do Ian. A cor, ela, ora agora sendo trabalhada, né, na narrativa do filme, ela também tem a obrigação de compor e não ser uma coisa out, fora daquela situação, né? So, for the classes today, we can summarize it and say that for that reason everything is relative. Essa cena eu não participei da filmagem, eu só participei assim da narrativa dela. Ela é necessária para um lapse, assim, uma passagem ali do filme. And I respect your opinion if you believe in the existence of God. O Letterboxd, né, que é um dispositivo que é colocado na F3, que faz com que dá aquela sensação de película, fica batendo, né, duas lentes se sacudindo através de uma bateriazinha. Então tem uma pilha ali e eles esqueceram de ligar a pilha. Então o que vai? O foco ficava, a narrativa era os grãos parados, sem a movimentação das lentes. O que nós vamos fazer? Eu falei, olha, tem um recurso de um software aí que se a gente acertar exatamente o tamanho do grão e ali, a gente tem como suavizar isso. Engraçado que não foi só suavizado, a gente criou uma textura muito gostosa e, assim, para alegria de todos, essa cena participar do filme. Agora nós estamos aguardando a finalização para que nós possamos ver esse filme em breve nos cinemas no Brasil e distribuídos talvez no mundo inteiro. Ver o filme pronto foi muito gratificante, especialmente depois dessa espera de tantos anos, né? Ter um produto feito, seu nome está lá nos créditos. Sentar numa sala de cinema e assistir aquele filme que você trabalhou, que você conhece as histórias, que você conhece os bastidores, que você vivenciou as experiências, foi uma coisa incrível, cara. O resultado está aí. Quem for no cinema, quem assistir, vai ter uma experiência muito boa.